pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Não esqueça, põe like nos vídeos, subscreva e ative aí o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então vamos ao que interessa. Nós vamos falar de números quânticos e terminar por falar de diagrama de Pauli. Sobre números quânticos, tudo começa com os estudos de Broglie, que falou do comportamento ondulatório do átomo, isto é, de onda e partícula. Vai com a teoria de Heisenberg, a teoria da incerteza, onde ele fundamenta que é impossível calcular no mesmo instante a velocidade, a trajetória e a posição do eletrão dentro do átomo. Temos aí também o camarada Schrödinger, que ele introduziu o conceito de orbital, que é a posição ou a região onde é máxima a probabilidade de encontrar o eletrão. Mas o que é que estuda exatamente os números quânticos? O que é que são números quânticos? Números quânticos são parâmetros, ou são números, como o próprio nome já indica, que vão caracterizar o eletrão dentro do átomo. Estes números quânticos são quatro, conforme eu menciono aqui nessa filarmônica. Temos o número quântico principal, que é representado pela letra N. Temos o número quântico secundário, que é representado pela letra L. Temos o número quântico magnético, representado pela letra M. E temos o número quântico spin, representado pela letra S. Esses são os quatro números quânticos conhecidos. O número quântico principal, que é representado pela letra N, vai indicar a camada onde nós podemos encontrar o eletrão. E atualmente nós sabemos que no átomo existem 7 camadas. Essas se estendem de K a Q. Temos a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, O, P e Q. Fazem um total de 7 camadas. Como número quântico, conforme eu já disse anteriormente, são números, então para cada camada temos os números. N vai de 1 até 7. Essas camadas, cada uma dessas camadas tem um número máximo de eletrões. Esse número máximo de eletrões vai ser dado pela expressão 2n ao quadrado. Onde, por exemplo, primeira camada, nós sabemos que é o número 1. Nós viemos aqui 2, n é 1 aí, vai ser 1 ao quadrado vezes 2. Nós sabemos que isso é igual a 2 vezes 1. Então, porque 1 ao quadrado é mesmo 1. Então vamos ter 2 vezes 1, 2. Então, aí nós notamos que na primeira camada temos 2 eletrões. Podemos fazer o mesmo na segunda camada, onde n nesse caso é 2. Vamos ter 2 elevado a 2. Vamos ter 2, novamente. 2 elevado a 2 é 4. Vamos ter 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8. Então, na segunda camada, aqui, a segunda camada, o número máximo de eletrões é o 8. O mesmo acontece com as outras camadas, só que as outras camadas sofrem alguns ajustes de O, P e Q. Foram ajustados pelos números de eletrões que vocês veem aí. Ok. Então, cada um desses eletrões por subníveis, quando adicionados, quando somados todos eles, dão 118 eletrões, que correspondem ao número de elementos na tabela periódica. Nós sabemos que a química gira em torno da tabela periódica. As substâncias formam-se a partir dos elementos que estão na tabela periódica. A química é a tabela periódica. Então, passando pelo número quântico secundário, nós sabemos que o número quântico secundário também é chamado de número quântico azimutal ou de momento angular. Então, são tantos números ou tantos nomes para um só número quântico. Esse número quântico secundário vai indicar a subcamada ou o subnível em que se encontra o eletrão. Nós sabemos que existem 4 subníveis: S, P, D e F. Até menciono aqui. Mas, como nós dissemos, números quânticos são números. Quer dizer que, em lugar das letras, terá números. Onde no subnível S, L vai ser igual a 0. No subnível P, L vai ser igual a 1. No subnível D, L vai ser igual a 2. E no subnível F, L vai ser igual a 3. Mas agora, é possível determinar o número quântico secundário a partir de uma relação que ela tem com o número quântico principal. Onde nós sabemos que o número quântico secundário é igual a n menos 1. Por exemplo, estamos diante de um exercício onde nos deram um número quântico secundário. Pá, Lucas, como é que eu faço nesses casos? É simples. Vamos imaginar que o exercício nos diga
número quântico principal é igual a 3. Nós sabemos a fórmula, conhecemos a relação. Então só vamos pegar. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos pegar L igual a N menos 1. Vamos fazer L igual a N. N é quanto que nos deram? 3. Então vamos por 3 menos 1. Aí, assim sendo, L vai ser igual a 2. 3 tirando 1 dá 2. Então nós já vamos saber que estamos diante do subnível D, onde L é igual a 2, a partir da relação que eles têm. E por último, nós temos o número quântico magnético. Esse número quântico magnético vai indicar o orbital. Conforme eu disse no princípio, o orbital é a zona ou a região onde a probabilidade de encontrar o eletrão é maior. Por exemplo, nós sabemos que existem bêbados, aqueles alcoólatras. Nós sabemos que onde podemos encontrar facilmente essas camaradas é num bar, é numa barraca. Então, de igual modo, o eletrão tem sempre uma zona onde ele pausa muito. Então, essa é a zona onde ele pausa, onde ele para, onde ele fica. Nós chamamos de orbital. Então, os orbitais são dados por casinhas, são casas. Por isso eu usei o exemplo do bar, usei o exemplo da barraca. Porque orbitais são casinhas. No subnível S temos uma casinha. No subnível P temos 3 casinhas. No subnível D temos 5 casinhas. E no subnível F temos 7 casinhas. Mas como é que nós determinamos essas tais casinhas? Essas tais casinhas vamos determinar como? Aí entra essa relação, essa fórmula. Deixa aqui apagar. Vou apagar mesmo a fórmula. Fórmula é: número quântico magnético é igual a L mais 2L mais 1. Como é que vamos determinar? Vamos imaginar que no subnível S, L é 0. Aqui, subnível S, L é igual a 0. Vamos substituir. M vai ser igual a 0 vezes 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0. Então, o resultado vai ser M igual a S1 que vai ficar. Então, uma casa, quando L é 0, só uma casa, está aqui. Vamos testar aqui no F. Por exemplo, nós temos aqui F, quando estamos no subnível F, L é igual a 3. Então, vamos substituir M igual a 2 vezes o 3 mais 1. Então, nós vamos ter M, 2 vezes 3 é 6, mais 1. Então, 6 mais 1 é igual a 7. Então, quando estamos no subnível F, onde L é igual a 3, não esqueçam, vamos ter M igual a 7. Então, 7 casas, porque nós sabemos que o número quântico magnético M vai indicar o número de casas, o número de orbitais. Mas agora, tem uma questão dentro desses orbitais para alguns camaradas, que nós chamamos de eletrões. Mas como é que nós vamos determinar quantos eletrões podem entrar o conjunto total de orbital? Está vendo? Quantos? Essa expressão também tem uma expressão. O número máximo de eletrões num orbital, ou como assim, eletrões nos orbitais, é dado pela expressão 4L mais 2. Certo? Vamos imaginar que L é igual a 0, estamos no subnível S. É só substituir, vamos ter E igual a 4 vezes 0 mais 2. Isso vai ser 0, vamos ter 2. Então vamos ter igual a 2. Então, no subnível S, onde L é 0, só tem 2 eletrões. Está aqui, vamos pôr o primeiro, o segundo. Está vendo? O primeiro e o segundo. Mas por que o Lucas distribuiu assim? Por que o Lucas pôs assim esses 6 eletrões? Então, continuando ainda com a explicação anterior, se quiserem distribuir ou determinar quantos eletrões entra o total de subníveis ou de orbitais,
podem fazer o cálculo usando a mesma expressão. Eletrões máximo nos orbitais é dado por 4L mais 2. Se vocês fizerem isso, poderão determinar o número de todos os eletrões, ou o número total de eletrões em cada subnível. Mas por outra, nós temos o número quântico spin, que é o que responde à pergunta que eu fiz. Como é que eu distribuí assim? Por quê? O número quântico spin vai determinar a posição do eletrão. Se a posição é para cima, nós chamamos mais um meio. Se é para baixo, menos um meio. Que nós dizemos horário mais um meio. Anti-horário menos um meio. Mas essa convenção do que é mais um meio e do que é menos um meio muda. Por quê? Porque tem alguns países que fazem o contrário, consideram o contrário, tá vendo? Então, essas convenções vão ser dadas ou vão ser estabelecidas de acordo com a região ou o país em que estás inserido. Mas vamos... Opa, deixei cair o giz, mas tem outro. Então, vamos ao que interessa. O que é que acontece? Esses eletrões, ou o número quântico spin, como indica a posição do eletrão, se é para cima ou para baixo, esses eletrões vão ser distribuídos nos orbitais. Vamos distribuir 1, 2, 3. Depois, 1, 2, 3. Eu perguntei anteriormente, por que eu distribuí assim? Porque aí tem uma regra. A primeira regra diz, conforme nós conhecemos bem regra de Hund, nós devemos distribuir os eletrões de modo a ocupar o número máximo de orbitais. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo, o orbital P, com 3 caras. Nós devemos distribuir os eletrões de modo a ocupar o número máximo de orbitais. Se nós tivermos 3 orbitais e temos 3 ou 4 eletrões, primeiro temos que distribuir todos para cima. 3. Falta 1. E só depois aquele que faltar tem que voltar para baixo. De novo no princípio. Para baixo. Estão aí os 4 eletrões. Se for só 2 eletrões, nós vamos mesmo fazer. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer também só 1, 2. Mas primeiro temos de distribuir mesmo os para cima. De modo a ocupar o número máximo de eletrões. Nós não podemos orbitar, desculpa. Nós não podemos fazer isso. Não podemos. Temos que ocupar o número máximo de orbitais. O número máximo. Então, fica assim se forem 2 eletrões no orbital. Ok. Por outra, algo que eu gostaria de frisar aqui é que cada um desses orbitais, que eu me ia esquecendo, possui um número. Esses orbitais vão de vão de menos infinito até mais infinito. Vão de negativo a positivo. Por exemplo, temos aqui a casa, o número 3, temos o subnível P. A casa do meio vai ser a casa 0. A casa dos lados vai ser menos 1, 0. Depois passa para o mais infinito, que vai ser mais 1. Assim sucessivamente. Cada uma dessas casas tem números. Esses números permitem nos orientar. Porque, por exemplo, eu quero chegar numa casa, numa determinada rua bem grande, eu tenho que saber o número da casa, senão vou perder. Então, assim acontece com os números quânticos. Os orbitais têm números. Por exemplo, o orbital S, que só tem uma casa, então é a casa 0. Isso é para S. O orbital P, não, P já usei o exemplo, então o orbital D tem 5, 4, 2, 3, 4, 5. Temos a casa do meio, a casa 0. Sempre a casa do meio é a casa 0. Então temos aqui a casa menos 2, menos 1, mais 1 e mais 2. E terminou. Porque num determinado exercício vamos falar que distribua os elétrons distribui a 5 elétrons até o número quântico magnético, ou a casa ou orbital mais 1.
Tá vendo? Eles vão nos dar, por exemplo, vamos falar, temos o subnível S, ou subnível P melhor. Ele tem 3 casas, mas o número quântico magnético é mais 1. São 6 eletrons. Vamos falar mesmo assim. 6 eletrons. O que nós vamos fazer? Vamos distribuir esses 6 eletrons nas casas. Vamos distribuir primeiro 1 para cima, 1 para cima, 1 para cima. Vamos, deixa pôr o número também para não ficarmos felizes. 1 menos 1 mais 1. Então, aí vamos dizer casa mais 1, orbital mais 1. Quer dizer que tem que parar aqui. Tem que parar aqui. Tá vendo? Tem que parar aqui. Então, vamos dizer que a posição do eletrão tem que ser, o spin tem que ser menos 1 meio. Nós sabemos já, tem que ser para baixo. Estamos a falar que tens que parar aqui nessa casa e o spin tem que estar para baixo. Tá vendo? Então você vai distribuir, ainda está para cima, mas já tem na casa mais 1. Então vai distribuir de novo os outros 3 que faltam, que são 6 eletrões. 6 eletrões. Então, vamos fazer de novo. Para baixo, para baixo, para baixo. E terminamos. Paramos na casa mais 1 e o spin está para baixo. Então aí distribuímos e conseguimos nos orientar de acordo com o número da casa. Porque sem o número da casa nós facilmente nos perdemos. Mas tem uma outra nota, algo muito interessante, que acompanha os números quânticos da antiguidade, que ajuda a nos orientar a partir da notação NLX, que nós chamamos de distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica feita atualmente é de acordo com o diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling é uma mnemônica que foi inicialmente desenvolvida por um matemático egípcio chamado Aufbau. Ele permite expor a configuração eletrônica dos mais variados elementos, mais variados elementos, já. Ok, então como é que esse diagrama funciona? Vem comigo, vou mostrar. Ele expõe primeiro as 7 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 camadas. Camada S, 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 S. Subnível, desculpa. Subnível S. Nós temos o P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6S. 6S já desculpa, 6P. E algumas tabelas vem também o 7P, mas vamos deixar assim. Já, algumas tabelas já avançam, mas vamos deixar assim, vamos permanecer a nossa antiguidade oposto, para evitar confusões futuras. Então temos depois o 3 SPD, 3D, 4D, 5D e vamos pôr também 6D. Depois temos o 4F e o 5F. Este, por enquanto, é a representação do diagrama de Pauling. Mas como é que tudo acontece? O diagrama segue essa sequência. Vai assim, vai assim, vai assim, vai assim, vai assim, vai assim, vai assim e vai assim. Então, esta é a estruturação do diagrama de Pauling. Deixa eu sair um bocado para ver como é que está.
Uau, 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 uau. Tá bonito, tá bonito. Então, primeiro vai um S, depois 2S, depois 2P, depois 3S e assim sucessivamente. Nós já vimos anteriormente nas ideias iniciais que cada subnível tem um número máximo de eletrões. O número máximo de eletrões do subnível é 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aqui são 6, 6, 6, 6, 6. Aqui são 10, 10, 10, 10. Aqui são 14, 14. Mas aonde é que esse conhecimento vai nos levar? Vai nos ajudar a fazer a configuração eletrônica dos elementos. Mas para tal, temos que conhecer o número atômico do elemento. O que acontece? Nunca ouviram falar? Não. Faça a distribuição da notação NLX. Notação NLX. O que é que isso é exatamente? Isso aqui indica a camada SN, conforme nós vimos, o número quântico secundário ou principal, indica a camada. Aqui é 7 camadas. 1, 2, 3, 4, 3 camadas, os números. Só que depois tem o L, ele indica o subnível, a subcamada. Temos a subcamada P, está aqui S, está aqui F, está aqui D. Está aí as subcamadas do subnível. O X vai indicar o número de eletrões. Temos aí o número de eletrões. Subnível S, 2 eletrões, P, 6, D, 10, F, 14 e por aí fora. Então, essa notação NLX obedece ao diagrama de Pauling. Vamos ver como é que se aplica. Vamos imaginar que nos dá um elemento carbono. O elemento carbono tem 6 como número atômico. Não sei se esqueci, vem na vossa tabela periódica. Então, tem 6 como número atômico. Vamos falar, faça a distribuição da notação NLX. Afinal. Então, o que é que nós vamos fazer? Notação NLX. Vamos pegar o Z, nós já aprendemos que Z significa número atômico igual a 6 do carbono. Então vamos fazer 1S2 aqui. Começa aqui. 1S2, quer dizer que já são 2 eletrões. Depois vem o quê? 2S2. Aqui mais 2S2. Quer dizer, 2 mais 2, já temos 4 eletrões. Falta mais 2 eletrões para fazer 6 do número atômico. Depois do 2S2 vem o quê? Vamos aqui, vem 2P. Vamos pôr 2P. Mas se nós pormos 6 aqui em cima, vamos ter 2, 4 mais 6, vamos ter 10 eletrões. Então já passa, vai ser um número grande, já não é 6. Então, ao invés de nós pormos 6, vamos pôr simplesmente o número 2. Está vendo? Vamos ter 2 mais 2, 4, mais 2, 6 eletrões. Está vendo? Conseguimos fazer a distribuição eletrônica do carbono de acordo com a notação NLX. Aqui, N, primeira camada, N, segunda camada, N, segunda camada. Subnível S, S, subnível P. Número de eletrões, o X aí, está aqui 12 eletrões, 12 eletrões, 12 eletrões e por aí fora. Vamos ver mais um exemplo. Temos o oxigênio com número atômico 8. Oxigênio 8. Está aqui, Z igual a 8. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Primeiro vem 1S2. 1S2. Depois vem 2S2. 2S2. Já são 4 eletrões. Depois vem o 2P6. Mas não vamos pôr 6, não vai ser 10 eletrões. Vamos ter 2P4. Tá vendo? Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Então, fizemos a distribuição eletrônica do elemento oxigênio. Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver exemplo de um eletrão, como por exemplo 15, número atômico 15, de um elemento com número atômico 15. Esse elemento, deixa eu apanhar emojis, esse elemento possivelmente é o fósforo. O fósforo é que tem um número atômico 15. 15, está aqui, 0 igual a 15. Então, o que vamos fazer? Primeiro vem 1S2, aqui, 1S2. Depois 2S2, 2S2, depois vem o 2P6, vamos com 2P6, já são
2, 4, 10. Já são 10 eletrões que vão distribuindo. Depois 2p6 vem 3s2. Vamos pôr 3s2. Já são 10, 12. Já distribuindo 12 eletrões. Depois do 3s2 vem o 3p6. Mas não vamos pôr 6, não vamos passar. Vamos pôr 3p3. Vamos contar? 2 mais 2, 4. Mais esse 6, 10. Mais esse 2, 12. Mais esse 3, 15. Então, fizemos a distribuição eletrônica do elemento fósforo. Vamos imaginar agora, por exemplo, uma nota que, por exemplo, se o elemento tem um número atômico que passa o quê? Passa 20, se tem um número atômico 20, nós temos que reagrupar, temos que organizar, porque eles vêm desorganizar. Vamos lá ver um exemplo. Vamos imaginar um elemento qualquer. Tem um número atômico 21. Vamos fazer a distribuição. Vamos ver. Acho que até que você já domina. Então vamos fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, já são 18. Depois 3p6 vem 4s2. Vamos por 4s2. Assim já são 20. Depois vem 4s2, vem 3d1. 3d10, vamos para 1, para fazer os 21. Aqui, 2, mais 2, 4, mais 6, 20, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 1, 21. E se nós olharmos, aqui tem 1, 2, aqui os 2, 3, depois vem camada 4, depois vem de novo camada 3, tá vendo? Passou 21, então as camadas começam já passou 20, as camadas começam já a se trocar, então nós temos que organizar. Organizar como? Reagrupar. Reagrupar como assim? Temos que pegar primeiro um, que é o primeiro, depois pegar os dois, que são os primeiros também, aqui os dois, depois pegar tudo o que é 3 também, tem que ser assim, 1, 2, 3, sabe assim? Então vamos pôr também 3S2, 3P6, 3, esse 3D tem que vir aqui, porque também faz parte dos 3. 3D1 e 4S2. A isso chamamos reagrupar. Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, exercícios sobre o mesmo. Vamos bater um conjunto de exercícios propostos e que eu vou ver aí alguns materiais. Mas não esqueçam, põe like, subscreva e ative o sininho das notificações.